Vamos recapitular então os deverzinhos. O primeiro dever é vocês lerem o livro de Hebreus diversas vezes até o dia da prova. Vocês vão enjoar de Hebreus, mas vai valer muito a pena, acredite. Na prova também, O outro... Oi? A prova deve ser, sem ser a segunda agora, a outra. O resumo é Hebreus capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 18, beleza? Acho que é só isso mesmo. Então vamos lá. O próximo ponto, quando a gente parou, Jesus, o nosso sumo sacerdote. Aqui a gente vai ver alguns aspectos do sacrifício de Jesus. Então a gente vai começar com o texto de Hebreus 4, versículo 14 e 15. Vai dizer: portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa... Aí você pode grifar essa parte aí na sua apostila. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. É interessante a gente afirmar por que Jesus tinha propriedade para ensinar o que ele ensinou. Por exemplo, por que Jesus ensinou que a gente deve dar a outra face se alguém bater em uma? Por que Jesus ensinou por que andar 1000 milhas com os nossos inimigos? Jesus ele só pôde ensinar esse tipo de coisa porque ele teve propriedade para ensinar. Ou seja, ele se compadeceu, ele fez primeiro, ele deu o primeiro passo para que a gente possa imitá-lo. Então Jesus ele poderia falar: olha, dê outra face, porque eu estou dando a face para os meus inimigos. Não, melhor ainda, eu estou aqui compartilhando o pão com aqueles que são meus inimigos. Ou seja, quando a gente estava sem o Senhor, nós éramos inimigos de Deus. E Jesus assentou à mesa com aqueles que são seus inimigos. Nós não somos bonzinhos, como a gente falou. Muito pelo contrário. A palavra inimigo de Deus, ou pior, é o que cabia para a nossa condição antes do Senhor. Então, prosseguindo aqui na apostila, o texto vai dizer: o texto acima diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele não foi o único, pois existiram outros no Antigo Testamento. Quando sacrifícios foram feitos e sangue derramado ao longo da história, eles não tinham vida em si. Isso é, não tinham poder em si mesmo para salvar. Porém, apontava para Cristo e seu sacrifício. Aí eu anotei uma frase que me veio à mente quando eu estava estudando. Se vocês quiserem anotar, é a seguinte coisa: uma sombra pode suprir uma necessidade. Você está no deserto, então você vai querer se refrescar com uma sombra ou com uma água fresca de um oásis. Mas uma sombra ela pode suprir uma necessidade momentânea, mas ela não tem o poder de remir essa necessidade. Ou seja, o sacrifício do Antigo Testamento ele servia para o perdão do pecado, mas ele não servia para remir, redimir, salvar-nos do pecado. A gente vai ver mais para frente, mas como João Batista falou, Cristo é o Cordeiro de Deus que não apenas perdoa os pecados, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, uma coisa era uma sombra que apenas surtia um efeitozinho, mas Cristo é o remidor dos nossos pecados. Ele é a expiação, ele é a propiciação, ele fez, no caso, a propiciação dos nossos pecados. Aí continua: sem Cristo nada que foi feito pelos sacerdotes daquela época teria razão alguma de ser. E aí, se você quiser anotar aí do outro lado dessa apostila, você coloca assim: Cristo é a nossa única e exclusiva cobertura espiritual. E aí eu até pedi permissão ao meu pai ali para falar um pouquinho sobre isso, porque esse é um assunto meio chato de lidar hoje em dia. Então, cobertura espiritual foi um termo que surgiu no movimento neopentecostal. Isso foi um problema. O que é a cobertura espiritual? Seria, para a gente que critica tantos católicos, seria um papado, um tipo de papado menos sofisticado, mas que seria uma intermediação de um homem por você e Deus.
Então, tipo assim, existem sim igrejas que usam esse termo e às vezes de forma não maldosa, às vezes até de forma inocente, e às vezes de forma de que veio de um contexto já, de uma igreja neopentecostal, e aí levando esse termo o tempo todo. Mas essa questão da cobertura, a gente só tem uma, que é Jesus Cristo. O fato de não haver cobertura espiritual mediada por um homem, não quer dizer que anula pastoreio, não anula discipulado, não anula comunhão, não anula você ser confrontado, não anula você ser direcionado por uma pessoa mais madura no corpo de Cristo. O problema que esse termo cobertura espiritual trouxe foi, primeiro, que tira o Cristo do seu lugar. Tira Cristo do lugar supremo que pertence a Ele, ou seja, de ser sumo sacerdote único, que fez uma expiação única por um povo. O segundo problema da aula aqui barra o crescimento das pessoas, mas se só barrasse o crescimento, estava bom. O terceiro problema é que isso gera uma dependência enorme no homem. Isso gera uma dependência enorme nos seus pastores, nos seus líderes. E aí, quando a gente pega esse termo cobertura espiritual, e você tem o tempo todo, tem que estar debaixo da cobertura. Aí o tempo todo você vai estar, pastor, faz isso, você vai tratar o seu pastor como seu escravo. E como o pastor meu pastor pregou aqui no domingo, ele falou assim, todo relacionamento baseado tendência, uma hora ele se torna um relacionamento abusivo. E essa ideia de cobertura espiritual traz esse abuso para os dois lados, tanto do pastoreio para os seus discípulos, quanto dos discípulos para os seus pastores. Então, se a gente conseguir acabar com essa questão de cobertura espiritual, mas trazer a essência do cristianismo primitivo, a gente vai caminhar de uma forma mais saudável. Amém. O que o cristianismo primitivo tinha? Tinha discipulado, tinha pastoreio comum, tinha confronto com os seus apóstolos, com os pastores, mas eles sabiam se respeitassem uns aos outros. Agora, debaixo de uma cobertura, eu estou dentro de uma bolha espiritual que ou vai abusar de mim ou eu vou abusar dela. E são ambientes propícios para acontecer tragédias, por exemplo, como é um caso que já foi divulgado, eu vou citar o nome aqui, tá? O caso da Flor de Lis, por exemplo, a pastora que assassinou o marido. E aí ela tem pessoas que amam ela, mesmo ela tendo assassinado a pessoa. Entre outros tipos de abusos físicos, mentais, no caso psicológicos, e até mesmo de cunho sexual que ocorre em igrejas. Por quê? Por que isso acontece nesses lugares? Porque a tendência é essa. Porque é comum no ambiente desse. Se eu sou a cobertura, então, se você não me seguir, você vai ser amaldiçoado. Se você não seguir a mim, você não vai prosperar. Se você não tiver a mim, se eu sou um sacerdote, como sua cobertura, você não vai fluir. Entre outras coisas do tipo que essa percepção pode gerar. E essa é uma palavra que não existe nas escrituras e é uma palavra que nunca aconteceu. Houve dentro do cristianismo primitivo, no livro de Atos dos Apóstolos. E quando isso veio, se tornou algo muito perigoso. E a gente critica os católicos por causa do Papa, mas acabou que a gente criou vários papinhas no meio do evangelicalismo. Então, a gente precisa aprender a ter discernimento. Existe paternidade. Existe pastoreio, existe, mas tudo isso dentro de um relacionamento saudável. Como eu falei lá no começo, Cristo é o mediador de todo relacionamento, e nesse relacionamento Cristo precisa ser o centro de toda igreja, de toda comunidade, entre outras coisas. Amém? Amém. Tá tudo bem? Então tá bom. O livro de Hebreus destaca o senhorio de Cristo e ao mesmo tempo mostra que ele se compadece de nós. Cristo é o nosso sumo sacerdote e não necessitamos de outros. Ele é o nosso mediador, ou seja, ninguém pode fazer fluir o relacionamento que só pode haver entre eu e Cristo. Ele e só Ele intercede por nós perante o Pai. Ou seja, o que Jesus começou a fazer depois que Ele ressuscitou, ascendeu-se ao céu e está à destra do Pai? O que Cristo está fazendo na eternidade agora, eu falo em ambiente, não tempo, o que Ele está fazendo agora é intercedendo por todos os santos. Nesse momento você não está sozinho na sua caminhada. Jesus está orando por você.
Então, Salmo 110, verso 4 vai estar assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. E aqui ele falando de Cristo, uma profecia messiânica. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque foi um homem ao qual Abraão deu o dízimo de todas as coisas, mas a maior característica de Melquisedeque, que foi um rei de uma cidade chamada Salém, a característica de Melquisedeque é que ele era um rei que se compadecia. Era um rei que era bondoso, ele se entregava em favor de causas nobres. Então, por isso que o autor de Hebreus ele usa Melquisedeque para ilustrar o sacerdócio de Jesus. No caso, um sacerdócio de um rei que se compadece, um rei que intercede e um rei que se coloca no lugar de seus súditos, que foi o que Jesus fez na sua encarnação, na sua vida e na sua morte. E na ressurreição agora, ele presta essa mediação, assim, mas entenda, com mais misericórdia do que ele já tinha antes, pois ele passou e viveu o que nós vivemos, porém de forma 100% aprovada. Amém? E aí, como sumo sacerdote, Jesus ele cumpriu 3 principais ofícios, segundo diz esse homem aqui, Eurico Berlinsker, no livro A Santa Trindade. Então, os encargos do sumo sacerdote no Antigo Testamento são uma verdadeira figura que mostra com exatidão a obra de Jesus, o que o nosso sumo sacerdote fez e está fazendo. E a gente vai destacar algumas aqui. Então, o primeiro ponto: o sumo sacerdote sacrificava ao altar de holocausto, levava o sacrifício ao pé do altar, onde degolava e sacrificava a vítima, ou seja, o sacrifício animal. O sumo sacerdote pegava a ovelhinha, a rolinha, o pombinho, levava até o altar do sacrifício, matava o bichinho e oferecia a vítima, no caso animal. E Jesus fez a mesma coisa. Não estou chamando Jesus de animal, mas fica a figura aqui. Isso se cumpriu na vida do nosso sumo sacerdote, mediador e substituto. Quando ele subiu ao alto do Gólgota, não com o sacrifício de animais, mas com a oferta e o sacrifício de sua própria vida, que ele entregou a Deus em cheiro suave. Ele pôs sua alma por expiação do pecado, quando ele se tornou para nós o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, que a gente falou ali atrás, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse sacrifício de Jesus, ele foi feito uma vez por todas, nunca mais vai se repetir, ou seja, e ninguém pode fazer isso por ele. Essa parte do encargo do nosso sumo sacerdote aqui na terra está para sempre, repete comigo, para sempre, consumado. Amém. Glória a Deus para sempre. O segundo ponto: depois do sumo sacerdote haver sacrificado a oferta junto ao altar, ele tomava o sangue no dia da grande expiação, uma vez por ano, e o levava para dentro do véu, no lugar santíssimo, onde ele aspergia o sangue por cima do propiciatório, entre os 2 querubins, fazendo assim a expiação pelos pecados do povo diante de Deus. Então, o segundo ponto é a aspersão do sangue, ou seja, o lançamento e derramamento de sangue. E aí continua: o nosso sumo sacerdote também entrou no Santíssimo, no céu, com o seu próprio sangue. Vem comigo aí, vamos ler junto Hebreus 9. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Gente, vocês sabiam que no céu existe um tabernáculo? Não é o mesmo de Moisés, mas no céu tem um tabernáculo, o tabernáculo de Deus. Esse mesmo tabernáculo vai descer para a terra. Mas nesse tabernáculo é onde Jesus ora por nós e ele roga ao Pai. O sangue derramado é o mesmo lugar que ele vai ver, onde as taças estão sendo cheias, e essas mesmas taças um dia, taças sendo cheias pela oração dos santos, onde essas mesmas taças estão o lugar onde vai acontecer a vingança do Senhor, e serão derramadas, e será derramado junto à ira de Deus.
e está agora ali exercendo continuamente o seu ministério sumo sacerdotal junto à destra de Deus. Os sinais eternos da cruz e as suas santas feridas. Eu tenho até uma camisa que está o texto de Apocalipse 5:6, que o pessoal acha que é o Zebur, mas essa figura aqui, Apocalipse 5:6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos o Cordeiro, como que havendo sido morto, ou seja, a testificação da morte de Cristo na cruz. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ou seja, no céu existe uma prova viva da morte e expiação de Cristo. Jesus ainda tem um corpinho físico no céu. O corpinho qual suas mãos estão furadas e ele é glorificado. Um pouquinho bem diferente do nosso, mas ainda assim é um corpo físico, não é um corpo espiritual, amém? Amém. Mostram para sempre que a expiação por ele feita dura para sempre. Jesus assim é o nosso propiciatório, a nossa propiciação. Ele é a garantia do perdão de todos os pecados para todos os que crerem em seu nome. Eu botei uma nota aqui na minha apostila, se você quiser anotar, sobre propiciatório. É a peça que cobria a Arca da Aliança nos tempos do Antigo Testamento. Se você quiser abreviar o Antigo Testamento, coloca A.T. O sumo sacerdote apresentava a Deus os sacrifícios anuais para expiação dos pecados. Oi? Você é metralhadora. Propiciatório. Peça que cobria a Arca da Aliança. Era a tampa, né? A tampa da Arca da Aliança, praticamente. Isso, peça ou tampa, você acha melhor. Vai, fala. Nos tempos do AT, o Antigo Testamento. Referência Levítico 16. Aí o sumo sacerdote. Não escrevi nada. A tampa da Arca da Aliança é onde. Vamos lá. 1, 2, 3. Vou repetir de novo. Peça que cobria a Arca da Aliança nos tempos do Antigo Testamento. Pode ir? E agora, pode ir? O sumo sacerdote apresentava a Deus os sacrifícios anuais para a expiação dos pecados. O sacerdote apresentava a Deus os sacrifícios anuais para a expiação dos pecados. Então, ele pegava do sangue de sacrifícios pegava do sangue de sacrifícios e entrava no Santos dos Santos. Oi? Apresentava a Deus os sacrifícios anuais para a expiação dos pecados. Isso aí fica mais claro se ler Levítico 16. Depois vocês leem Levítico 16. Se tiver em dúvida, lê Levítico 16. 16 e 17. Então eu vou resumir aqui, tá? Depois eu até mando também no grupo lá. Então ele pegava do sangue de sacrifícios e entrava no Santo dos Santos, e aspergia o sangue sobre a tampa da Arca da Aliança. O objetivo desse cerimonial era apaziguar a ira de Deus, preservando a expiação do pecado do povo. Então, para que o povo apaziguasse, deixasse Deus mais calmo, para ficar mais fácil da gente entender, eles faziam isso. Eles sacrificavam e aspergiam esse sangue. Jesus, da mesma forma, fez isso. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. E o sangue derramado de Jesus aplacou essa ira, que seria derramada sobre nossa vida. Amém? E o ponto C, o sumo sacerdote, depois de haver levado o sangue para dentro do véu, saía até o povo que estava esperando, para abençoá-lo e orar por ele. Assim Jesus, o nosso sumo sacerdote, vive para sempre, intercedendo por nós e abençoando aqueles que recebem a expiação pelo seu sangue. Foi após ter consumado a redenção na cruz que Deus enviou a promessa do Espírito Santo.
Então toda a história bíblica ela está interligada e hiperconectada. Como eu falei, tudo que veio antes era só uma sombra de tudo que Jesus representou e fez na cruz. Da mesma forma que os sacrifícios eram feitos no Antigo Testamento com os sumos sacerdotes, com os animais, com o sangue, todo aquele ritual, Jesus fez isso numa tacada só. Ele simplificou a coisa. Vou pegar e vou dar meu corpo. Tipo isso. Então do corpo saiu o sangue, do corpo saiu a expiação, do corpo saiu a propiciação e do corpo veio a ressurreição, ao qual veio o cumprimento da outra promessa, que é a promessa do Espírito. O Espírito Santo só seria dado se Cristo fosse morto e ressuscitado, e aí o Senhor vai, automaticamente, na hora que você receber o Espírito Santo, isso vai ficar para outra matéria, mas a gente vai falar agora, quando você resolveu aceitar Jesus, você... bota em modo avião o seu celular, valeu. Porque dá interferência. No momento que você aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você recebeu o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, na visão que a gente vai apresentar aqui para vocês, que é a visão climática, o batismo do Espírito Santo não acontece quando você começa a falar em línguas, mas acontece quando você teve a testificação de que Cristo é o Deus encarnado, Ele é o Filho de Deus, e o fruto do Espírito nasce no seu coração. O ato de falar em outras línguas, de manifestar algum carisma, entra na ação de ser cheio do Espírito Santo. São duas ações diferentes. A visão pentecostal vai falar que a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas, não o fruto em si. Na visão carismática, que é o que nós somos aqui, e que você se sujeitou a estar, é você reconhecer quem Cristo é e você ser amadurecido no fruto, amém? São duas questões de interpretação de uma para outra, se você quiser diferenciar. E aí a gente veio para o sangue de Jesus. Mas fosse resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. E aí pula 2 parágrafos. Não, perdão, segundo parágrafo dessa parte. Seu sangue é infinitamente mais poderoso do que todos os outros somados. Jesus é o Cordeiro perfeito, sem mancha ou mácula, sem defeito ou pecado, assim como exigia a lei. Entendemos a importância do seu sacrifício, pois sabemos que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão dos nossos pecados. Não há como o imperfeito redimir o imperfeito, mas somente o perfeito e será o imperfeito. Gente, por que Moisés não pode ser o sacrifício pelos nossos pecados? Porque ele matou. Exatamente, porque ele é imperfeito. Por que Abraão não pode ser o remidor dos nossos pecados? Também pecador. Porque é imperfeito também. Mesmo que todos os homens, os heróis da fé que a gente vê na galeria de Hebreus 11, se a gente pegar a coletânea dos homens mais virtuosos do Antigo Testamento, nenhum deles pode se comparar a Jesus. Porque em algum momento da vida deles, eles erraram. Eles descumpriram algum mandamento da lei. Eles transgrediram o mandamento de Deus em alguma instância. Por mais zelosos e perfeitos, aos olhos dos homens hebreus, dos homens judeus que eles tivessem sido, eles eram imperfeitos. Mas somente Cristo cumpriu toda a lei, sem defeitos, sem resvalar, sem se desviar, de forma única, de forma que Deus olhou para ele e falou: esse é meu filho amado, segue nele. E esse único e suficiente sacrifício só pode ser bem executado porque Cristo Jesus tinha todas essas características, amém? Amém. Além disso, a dívida do homem para com Deus era tão grande que sangue de animais não resolveria o problema. Era necessário um sangue poderoso e cheio de vida para pagar essa dívida. Somente o sangue do próprio Deus, como homem, absolveria o homem e a criação da fatídica e sentença merecida, a morte. Ou seja, não era só o homem que estava sentenciado à morte eterna, mas toda a criação. Então é por isso que João 3,16 fala: Deus amou o mundo de tal maneira, mundo, cosmos. Ou seja, Deus amou toda a sua criação. Ou seja, tudo que tem vida de tal forma
que ele deu o seu Filho. Então a morte de Cristo, ela entra na minha vida pessoal, entra na consciência do mundo como mundo, e você coloca em questão de natureza, em questão racial, em questão política, em todos os âmbitos que a gente pode imaginar, Cristo redime todas essas coisas. Cristo redime nossos relacionamentos, Cristo redime a nossa relação com o meio ambiente, relação com qualquer outra coisa que a gente viesse estar aqui. Ou seja, a obra de Deus muda a visão de quem a recebe e muda a própria criação. Toda a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, mas principalmente aguarda a ressurreição, o dia da consumação. A criação não geme porque eu estou indo evangelizar ela. A criação geme porque um dia Cristo ressuscitará os mortos e junto com isso os filhos serão revelados e toda a criação redimida. Deu para entender? Ficou confuso? Senão eu explico de novo. Beleza? Então, João Batista disse, não havia outro cordeiro capaz de nos absolver. E aí João Batista fala que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o cordeiro que o próprio Deus proveu para si, o mesmo que Abraão referiu quando ele pediu Isaac. Ou seja, ali a gente vê uma referência de uma sombra, ou seja, Deus e Abraão ia sacrificar Isaac. Deus falou, vou prover o cordeiro. Não foi Deus que falou, não. Abraão que falou. Deus proverá para si o cordeiro. Mas era uma sombra do que haveria de acontecer lá na frente. A humanidade estava para ser sentenciada, não sacrificada, mas destruída. Mas Deus proveu o cordeiro, que é o seu próprio filho. Então, não há nada que possamos fazer para pagar a nossa dívida com Deus. Ou seja, você não tem capacidade nenhuma de pagar sua dívida com Deus. Você estava numa dívida eterna com seu pai. Você estava fadado à destruição. Você estava em caminhos de morte. Você estava em miséria completa. E Cristo te trouxe para as riquezas dele. E não é financeira, mas espirituais. Não há nada que possamos fazer para pagar a nossa dívida com Deus. Não há obra alguma capaz de fazer o que somente o sangue de Cristo pode fazer. Mas somente a providência de Deus, a obra dele, seria capaz de satisfazer essa sentença. O plano de salvação sempre começou com Deus e vai terminar com Deus. Deus é o primeiro a te salvar e vai ser Ele que vai te manter numa vida de salvo. A menos que você queira se apostatar disso. Mas é Deus que começa salvando, Deus continua salvando e Ele vai terminar nos salvando. O sacrifício completo. Jesus é ao mesmo tempo o sumo sacerdote e o cordeiro substituto. Por isso é o sacrifício completo. E aí aqui a gente tem um quadro comparando os dois jardins e duas situações, entre homem e Deus. Então, vamos lá, jardim significa Éden, satisfação e prazer, Getsemane, pressa de azeite. Na verdade, Éden você pode até colocar assim, satisfação, prazer e delícias, no caso, na tradução Iada. Homem, Adão, no Getsemane, nós temos Jesus. Um homem no jardim, um homem na prensa do azeite. Um homem na satisfação e prazer, o outro na agonia. Outro ponto, ordem de Deus. No Éden, não comer do fruto da árvore da vida. No Getsemane, beber o cálice da ira de Deus. Repete comigo. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus. Amém. Situação, no Éden, em paz. No Getsemane, agonia. Resposta, no Éden, desobediência. No Getsemane, obediência. Resultado, pecado e queda. No Getsemane, redenção. E aí é interessante a gente pensar, voltar lá algumas páginas na hora que a gente falou lá da independência de Deus. E aí a gente pega o homem numa situação que ele tinha uma total liberdade. E aí só tem, no lugar de satisfação e prazer, só tem tragédia. E no lugar de prensa, de agonia, de sofrimento, tem redenção. E aí você imagina, caraca, Deus, realmente, se eu não fosse dependente do Senhor,
ia acontecer a mesma coisa de novo. Como Salomão diz, não há nada de novo debaixo do céu. Mas Jesus quebrou o padrão, que no lugar que era para a gente estar agoniado, ele nos deu vida. Então a gente vê o primeiro homem e o último homem. A Bíblia vai usar o segundo Adão, né? Mas não pode ser o segundo. Não estou distorcendo a palavra, beleza? Mas o segundo que a Bíblia usa é no sentido de último. Porque se Jesus for o segundo, vai ter um terceiro, vai ter um quarto, vai ter um quinto. Então Jesus ele é o último Adão, para nele. A redenção é consumada por ele. Tudo é terminado em suas afeições, e como ele conclui essas afeições, tendo a sua paixão vista no seu próprio sofrimento. E aí no segundo parágrafo aqui a gente continua. De acordo com o quadro acima, no Éden, Adão tinha tudo favorável a ele, pois era um lugar de prazer e satisfação. Mesmo assim, desobedeceu a ordem que Deus havia lhe dado. No outro jardim, o Getsêmani, a situação era muito diferente. Jesus é o segundo Adão. Se você quiser colocar uma setinha para o lado, colocar o último, não estava em situação tranquila, pelo contrário. Ele estava sofrendo, na sua angústia parou para orar e pediu companhia de seus discípulos. E os discípulos dormiram. E não havia prazer ali, mas agonia. Jesus devia beber o cálice da ira de Deus, que na verdade deveria ser derramado sobre todo pecador, como uma sentença justa que todos nós merecíamos. Sim, era o nosso cálice e ele era a gente que deveria beber. É por isso que quando dois discípulos vão perguntar se eles podem, a mãe de dois discípulos, na verdade, pergunta para Jesus se esses discípulos podem assentar-se junto com ele no céu. Jesus pergunta assim: então, moça, será que eles vão conseguir beber do cálice que eu vou beber? Se eles conseguirem, eles podem se assentar junto comigo. Agora, esse cálice que eu estou conjecturando, tá? Esse cálice que eu vou beber é o cálice da ira de Deus. Como eles não são tão perfeitos como eu, 100% homem e 100% Deus, eles vão ser no mínimo mortos de agonia e depressão. Então, o fato de que Jesus soa sangue no jardim tem várias explicações. O Gabriel me deu uma muito legal, mas eu esqueci qual que é. Ah tá, o fato de Jesus ser momentaneamente ali, sentimentalmente. Deus Pai sempre esteve com o Filho, amém? Mas quando Jesus houve uma consciência de Jesus de absorver os nossos pecados, conscientemente ele estava separado do Pai. Não foi uma separação literal, mas uma separação no consciente, certo? Então, um dos fatos de Jesus ter suado sangue, essa consciência de separação, dor, angústia, profunda tristeza, a consciência de estar carregando sobre si a ira de Deus, a consciência de estar experimentando uma natureza a qual ele nunca experimentou. Ou seja, Jesus se fez homem, mas ele ainda era Deus. Mas ele nunca experimentou a natureza pecaminosa. Só que para que eu possa carregar uma carga que você está carregando, eu preciso tomar sua carga para mim e levar ela até o determinado objetivo que ela precisa ser entregue. Então Jesus, é como se ele tivesse pegado a nossa mochila de pecado, que ele nunca viu na vida, no sentido de experimentação, guardou todas as ferramentas do pecado dentro dessa mochila e carregou. Então isso para ele foi algo novo, mas foi algo agonizante. Ele carregou por um tempo a nossa natureza. Então Jesus ter suado sangue envolve todas essas coisas. O sangue pelo qual nós deveríamos suar. E é interessante a gente refletir, tipo assim, caraca, Jesus soa sangue de agonia pelo nosso pecado e todas essas coisas. Mas por que quando eu peco é como se fosse a coisa mais natural do mundo? Por que quando a gente erra, a gente transgride contra Deus é como se fosse... depois eu peço perdão, Jesus vai me perdoar mesmo? Por que é tão simples a gente pecar e para aquele a qual deveria ser o nosso padrão de imitação, tornou-se motivo de grande aflição e até mesmo de suar sangue? Vale a pena a gente refletir nesse tipo de coisa. E aí Romanos 3, que é um dos meus textos favoritos da Bíblia, está assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua.
Debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é para os que estão debaixo da lei, que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, ou seja, ninguém vai ser justificado pela capacidade ou método de fazer alguma coisa. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, porque todos pecaram, estão destituídos, repete comigo, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ou melhor, todos pecaram, estão separados da glória de Deus. E é interessante que a gente tenta anular o Antigo Testamento de alguma forma, as leis de alguma forma, mas vocês sabiam que sem a lei vocês não teriam conhecimento da graça? Ou a graça não se manifestaria na vida de vocês? Lá, graça e lei se intercambiam, se correlacionam. Mas não que a lei me salva, mas que a lei aponta o que há dentro de mim. Então, o Evangelho ele começa na lei. Ele começa apontando quem eu era. Aí a graça vem e cobre o que Cristo fez. Então, por isso que a salvação, pela visão reformada, pela visão dos reformadores, pela visão bíblica, é salvação pela graça, mediante o quê? Arrependimento. A fé. Não, sem fé não há arrependimento. Então eu exerço fé, a fé que eu exerço, Deus me deu. Quando Deus me deu, Ele ilumina os olhos do meu entendimento. Ao ter os olhos do meu entendimento iluminados, eu enxergo a lei. Ao enxergar a lei, eu enxergo quem eu sou. E aí entra o arrependimento. É todo um processo. E aí, quando entra o arrependimento, começa um outro processo, que isso vai vir uma outra hora, que é o processo de santificação. Mas isso fica para depois. Então, tem uma pergunta. Vem aqui outra coisa. Era justo derramar a sua ira. Era justo Deus derramar a sua ira sobre nós, amém? Repete isso para você. Amém. O Tito repetiu certo. Era justo Deus derramar sua ira sobre mim. E sua sentença de morte sobre a humanidade era eterna. Inclusive, eu lembrei de alguma coisa quando o Gabriel me falou, depois do retiro de carnaval que eu conheci ele, ele falou assim que ele até conversou com o pastor Júnior, que aconteceria se o homem tivesse caído e tivesse comido da árvore da vida. O homem seria eternamente caído, para sempre no mesmo estado de condenação diante de Deus. Então, para isso, Deus o expulsou do jardim. A gente pode ver até os atos, coloca muitas aspas, punitivos de Deus como atos de redenção de Deus. Tudo que Deus nos proíbe é alguma forma de Deus nos preservar. Tudo que Deus nos disciplina também é uma forma de Deus nos ensinar, mostrar seu amor e a sua graça. Amém? Então, a situação no Getsemane não era favorável nem fácil para Jesus, a ponto de hesitar por um instante e pedir ao Pai, se possível, que passasse dele aquele cálice. Mas o Pai não podia substituí-lo por outro, ou seja, Jesus tinha que carregar a ira de Deus de uma forma ou de outra, ou alguém. Mas não havia alguém digno de fazer isso, pois não havia nenhum outro digno de beber daquele cálice. Jesus experimentaria algo naquela situação que jamais poderia fazer parte da sua natureza, igual a gente falou, o pecado. E além disso, a condenação, a culpa e a separação do Pai. O homem justo, Jesus, assumiu a nossa culpa e condenação, recebendo sobre si a ira da santidade de Deus, para que fôssemos justificados e retomássemos o relacionamento com o Pai e o Criador. Ou seja, por causa de alguém justo, você injusto tem reconciliação com o Pai daquele que era justo. Depois vocês procuram uma pregação do Paul Washer, que chama, tem até um nome meio extravagante, mas chama Pregação Chocante. E aí ele vai fazer uma exposição violenta do Evangelho. Pode ser que você odeie o Paul Washer depois daquilo, mas vai valer muito a pena. Eu amo o Paul Washer, gente, de verdade. Para mim é um dos melhores ministros do Evangelho que eu vi. E o Paul Washer, ele vira e fala assim, cara, imagina se Deus olhasse para você e falasse assim,
PC, você já roubou? Acho que não. Você já mentiu? Já cobiçou algo que não é seu? Você estaria sentenciado no inferno. Uma transgressão da lei é como se eu transgredisse todas as outras. E aí Jesus, que cumpriu tudo de forma perfeita e exata, ele vai, então eles não conseguem obedecer de forma correta. Então, se eu estou obedecendo de forma correta, eu estou capacitado a me dar em favor deles. Então é uma troca paradoxal, no sentido de que não é possível eu entender emocionalmente. Tipo assim, você olha para o sacrifício de Jesus e você fala, por quê? É a graça que constrange a gente. Então, o injusto é trocado pelo justo. O justo é crucificado, o injusto é perdoado. Não tem como fazer uma soma racional ou natural disso. É algo literalmente sobrenatural, mas é algo também que nos afeta de tal forma que a gente não consegue ser mais o mesmo. O Vitor estava... Desculpa estar trazendo para essa parte mais testemunho, devocional, e o Vitor estava compartilhando aqui comigo hoje, que quando a gente se converte, não é do nada. Tipo assim, eu estava passeando na rua, eu vou me converter. E aí o Vitor falou, conversão não pode ser uma coisa natural. E de fato, conversão, se você recebeu Cristo, pode ter certeza. Foi uma coisa sobrenatural que aconteceu na minha e na sua vida. Só que a questão é como que a gente cuida e trata dessa conversão. Será que a gente cuida, tipo assim... Se a gente está aqui e lá fora, mas o coração é o mesmo, é a mesma coisa, você ainda está desviado. Mas se você percebe que de fato foi Deus que te trouxe aqui, foi Deus que converteu o seu coração, é Deus que tem renovado a sua mentalidade, por que simplesmente não mergulhar nessa novidade de vida? Quem está entendendo? Amém. Por que não abraçar essa conversão e entrar em um lugar de receptividade no quesito de ser alguém mais intencional com aquilo que recebeu, sabe? Viver de propósito, viver com propósito. Não, eu fui salvo, é legal, vamos bater palma no louvor. Mas uma conversão no sentido, caraca, Deus justo morreu por mim. É porque quando a gente fala essas coisas parece que não tem peso. A gente repete pra gente mesmo, parece que não gera nada em nós, parece uma coisa comum. Sendo que na mentalidade primitiva, na mentalidade dos apóstolos, Deus se fez carne. Para isso, na mentalidade daqueles homens, era a maior notícia que eles poderiam receber na vida deles. Tipo assim, é muito comum a gente falar, o Espírito Santo habita em você. Mas tipo assim, o Espírito Santo é Deus. E parece que isso não gera um fruto, um impacto na nossa vida de que a gente decida mudar radicalmente para esse novo estilo de vida, entende? É como o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Romanos 1,16, amém? Amém? Mas é como se em nossos dias o nosso coração tivesse tão entorpecido, tão endurecido, que o Evangelho ele se tornou algo superficial. E aí a gente fala, nossa, a gente tem que viver o Evangelho, mas a gente não tem que viver o Evangelho. A grande realidade é essa. A gente precisa responder o Evangelho. Sim. Tipo assim, lá no Maranhão tá tendo um tsunami. Então, mentira, é meio difícil, né? Não, tá tendo um sol muito quente. O calor aumentou muito. Então, tipo assim, foi uma... catastrófico ele. Gente, eu sou meio atribulado. Por isso que eu sou pós-tribulacionista. Mas enfim, lá no Maranhão tá fazendo um calor que tá matando os outros. Isso é uma notícia. O Evangelho da mesma forma é assim, o Evangelho é uma boa notícia. Então eu não vivo uma notícia, eu correspondo a uma notícia. Então o Maranhão está queimando pra caramba, porque eu vou sair de lá. Cristo se fez carne, se deu pelos homens, redimiu o pecado do mundo, deu seu Espírito para que esses homens representem a sua imagem. Um dia esse mesmo Cristo, ele voltará, vai governar sobre todas as nações. Ponto. Notícia do Evangelho. Agora, como que eu reajo a essa notícia? A forma como eu vou reagir e corresponder vai dizer respeito à minha conversão. Vai dizer a respeito daquilo que eu entendi e para que eu estou vivendo. Ou seja, o Evangelho não é sobre uma tentativa de tentar viver um novo estilo de vida, mas uma resposta que eu dou mediante um fato que ocorreu. Sim. Amém? Posso comentar algo? Pode. Em cima disso aí, você pergunta para as pessoas, você crê em Jesus? A maior parte não fala que crê em Jesus, fala que crê em Deus e tem Deus.
Você pode ver, aí você pergunta para outra, eu sou católico. Pô, mas quantas vezes você vai na igreja? Não vai. Então é muito isso. A conversão, ela não foi real, né? Exatamente, é algo aleatório. Foi algo aleatório. Então, onde que eu parei, gente? Ah, tá. Então, show. O homem justo Jesus assumiu a nossa culpa e condenação, recebendo sobre si a ira da santidade para que fôssemos justificados e retomássemos o relacionamento com o nosso Criador. Naquela situação angustiante, diferente do que aconteceu no primeiro jardim, Jesus obedeceu à vontade do Pai e aceitou beber o cálice. O Cordeiro perfeito seria entregue como sacrifício. E ali mesmo seu sangue começou a ser derramado, o seu suor se tornou em gotas de sangue, tamanho foi o seu sofrimento. Eu queria orar com vocês, eu queria pedir alguém para orar dentro disso, um sinônimo de confissão, de arrependimento, em agradecimento por essa morte, né? Entendendo que nós fomos todo mundo privilegiados por Jesus. O Alessandro Vilas Boas, ele ensina lá na Igreja One que o privilégio ele é maior do que qualquer preço que a gente venha pagar. Ou seja, igual a gente está aqui em dia de consagração, amém? Então, qualquer consagração que a gente venha fazer, qualquer jejum, qualquer propósito, qualquer voto, isso não é um preço a ser pago. Mas é um privilégio que eu estou participando de poder ser o quê? Participante das obras de Cristo. Então, eu orar por alguém, me desgastar discipulando alguém, isso não é um sacrifício, isso não é um pagamento de um preço. Mas é o privilégio de estar participando de uma coisa que Jesus tem paixão. Tem uma música que eles fizeram lá na Beta, mas o Ângelo traduziu para português para outras pessoas. Eu vou mandar para vocês lá. Chama Jejum pelo Noivo. E aí nessa música, a música fala assim: aqui nós oramos por ti, nós jejuamos por ti. Nós vamos abraçar a dor de um coração apaixonado. Amém? Então, tem essa mesma paixão que existe no coração de Jesus. Quem vai se habilitar a vir aqui na frente e fazer essa oração por nós? Pode ser. Amém? Amém, irmãos. Pai, Jesus, nos perdoa, Jesus. Jesus, que nós possamos entender o seu sacrifício, Jesus. Não é sobre algo que passou, Jesus. Não é sobre uma história, Jesus. Mas precisa ser todo o foco da nossa vida, Jesus. Precisa ser o centro da nossa vida, Jesus. Senhor, nos perdoa por ter desperdiçado, Jesus, o seu sacrifício em nossas vidas, Jesus. Por não ter olhado para a cruz, olhado para o Senhor, Deus, dignamente, Jesus. Senhor, nos perdoa por todo o pecado que nós cometemos de forma fácil, Jesus. Que nós não nos arrependemos até hoje, Jesus. Senhor, nos perdoa quando nós colocamos a nossa carne como algo superior ao Senhor, Jesus. Jesus, que nós possamos viver o centro da sua vida, Jesus. Que nós possamos viver como o Senhor viveu aqui, Jesus. Senhor, o Senhor é o nosso maior exemplo, Jesus. Não há outro, Jesus. Não há outro, Jesus. Senhor, nos faça sangrar por amor a Ti, Jesus. Nos faça, Jesus, ficar agoniados, perder o sono, Jesus, por amor ao Senhor, Jesus. Senhor, nos traga lágrimas de amor ao Senhor, Jesus. Senhor, que nós possamos retribuir, Jesus, a todo esse sacrifício, Deus. Senhor, que nós possamos trazer sorriso ao Senhor. Em nome de Jesus, faz de nós homens e mulheres dignos, Jesus. Pelo menos um pouco, Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós, Jesus. Não é sobre uma performance, Jesus, mas é sobre queimar de amor por Ti, Jesus. Não de amor aos nossos pecados, Jesus. Não de amor ao que Satanás pode nos oferecer, Jesus. Não de amor pela nossa carne, Jesus. Mas que nós venhamos amar o Senhor verdadeiramente, Jesus. Senhor, que nós possamos nos converter verdadeiramente, Jesus. Senhor, que nós não possamos ser homens e mulheres que falam do Senhor da boca
sacrifícios agradáveis a Ti, Jesus. Converte os nossos corações nessa noite, Jesus. Oh, Senhor, nos coloca a nossa vida diante de uma cruz nessa noite, Jesus. Que nós possamos estar rendidos nessa cruz, Jesus. Despidos de todo o nosso ego, de todo o nosso eu, de toda a nossa carnalidade, de todos os nossos achismos, de todos os nossos status, de todos os nossos títulos, de tudo aquilo que Satanás e o mundo e a nossa carne pode nos oferecer, Jesus. Ah, Jesus, que nós possamos experimentar o Seu sangue verdadeiramente nessa noite, Jesus. Ah, Deus, faz de nós, Pai, um pouco daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Deus. Que nós possamos cumprir o nosso propósito, Jesus, nessa terra, Deus. Assim como o Senhor, Pai, nos propôs, Jesus, que nós possamos vir nessa terra, Jesus. E terminar esse processo, terminar esse caminho, Jesus. Senhor, que nós possamos combater o bom combate, Jesus. Que nós possamos encerrar a carreira, Jesus, por amor a Ti, Jesus. E nada mais, Jesus. Nada mais, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Maiara. Amém, gente? Nossa aula hoje está encerrada. Deus abençoe a vida de vocês. Amém?